Ouvir a torcida gritar o seu nome, sentir o estádio pulsar, tremer, é o sonho de todo jogador. Quando crianças, crescemos ouvindo histórias de grandes jogadores que tinham seus nomes entoados pelos estádios bem mais cheios do que hoje estamos acostumados a ver. Mas imagine você que o maior momento da sua carreira tenha sido quando a torcida gritou o nome de outro quando você fez o gol. Seria completamente destruidor, certo? Afinal, você é quem estava ali em campo dando raça e vida e faz um gol importante pro clube, e as arquibancadas, ao invés de saudarem o seu nome, chamam por outro. No dia que isso aconteceu, Elias caiu no choro em pleno Maracanã. Mas por que foi que a torcida do Flamengo não gritou o nome do Elias? O que é que ele havia feito então para a torcida do Flamengo não gritar o seu nome? Fica tranquilo que eu vou te explicar essa história direito para você entender tudo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. No dia 10 de janeiro de 2013, o Flamengo anunciava oficialmente a contratação do Elias. E aquela era uma contratação emblemática, tá? A primeira da nova diretoria sob a presidência do Eduardo Bandeira de Melo, que em sua gestão responsável transformaria para sempre a história do Flamengo. E cara, como Elias era necessário naquele momento para a torcida rubro-negra. Maltratada com os anos que viriam a seguir, o Elias era um dos jogadores que encheria o coração dos rubro-negros de alegria e daria alento nas derrotas e temporadas desesperadoras que antecederam a era vitoriosa de 2019, que em 2013, é claro, nem se imaginava. O Elias não esperava chegar e resolver todos os problemas do Flamengo, afinal ele voltava da Europa com alguns rivais insinuando que ele havia fracassado no velho continente. Para Elias, aquilo não doía, nem incomodava. Ele já tinha visto sua vida no futebol ir do céu ao inferno muitas vezes, e ele era calejado e nada o machucava. Elias Mendes Trindade, mais conhecido apenas como Elias, nasceu no dia 16 de maio de 1985 na cidade de São Paulo. O Elias começou a base no Palmeiras, mas acabou não sendo aproveitado no profissional. Foi se tornar jogador no Náutico, onde ganhou da torcida o apelido de Robinho dos Aflitos. Bom, parece, é claro, que o apelido não vingou, assim como também não vingou a carreira do Elias como atacante. Não recebendo salários e não rendendo em campo, ele voltou para São Paulo e estava desistindo de jogar profissionalmente. Começou a atuar na várzea, até que pelas amizades conseguiu um teste para atuar no São Bento. E adivinhem só, o treinador do São Bento era ninguém mais, ninguém menos do que o saudoso grande jogador colombiano Fred Rincón, o lendário volante do Corinthians. Fato é que ele recuou o Elias de atacante para jogar como meio-campista, e isso deu muito certo. Do São Bento ele se transferiu então para o Juventus da Moca e depois para a Ponte Preta, e cara, em 2008 ele jogou muito, foi vice-campeão paulista com a Macaca, e isso lhe rendeu um contrato com um gigante que estava em reconstrução. Ele foi para o Corinthians, que disputava naquele momento a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele se firmou como titular, jogando como segundo volante e mostrando muita raça em campo, o que logo lhe rendeu o carinho da fiel torcida. A parceria deu tão certo que depois de ser campeão da Série B, Copa do Brasil e Campeonato Paulista pelo Timão, o Elias foi negociado com o Atlético de Madrid da Espanha por 7 milhões de euros e foi defender a equipe do Madrid em 2011. Ele não conseguiu, é bem verdade, o espaço que ele queria no Atlético de Madrid. Foi pro Sporting e até aquele momento ele se tornou a contratação mais cara do Sporting, 8 milhões e meio de euros. Do Sport, então, foi que ele foi emprestado ao Flamengo. E olha, cara, o Elias sempre foi o tipo de jogador provocador, malandro e bom de bola. No Flamengo, não levou muito tempo para se tornar o principal jogador do time. Em um campeonato que o rubro-negro, olhando para o seu elenco, não tinha grandes ambições, viu na Copa do Brasil o time se fechar com a nação que lotava o estádio e empurrava a cada minuto o time para o ataque, com a possibilidade de ser campeão daquela Copa. Mas é claro que a torcida sabia que esse sonho de ser campeão passava pelos pés do Elias. E ele, claro, correspondia. O Flamengo, que jogo a jogo foi acreditando mais no título, viu o time eliminar o Cruzeiro, um grande Cruzeiro. Em 2013, inclusive, foi campeão brasileiro naquela temporada, enfrentar um clássico contra o Botafogo e avançar vencendo por 4-0 no Maracanã. Um chocolate. Dia a dia, o time estava mais forte e a torcida mais crente naquela conquista. Mesmo
mesmo que no segundo jogo contra o Botafogo, o principal jogador do time, o Elias, tenha feito sua pior partida pelo Flamengo, o que era inaceitável, justamente porque era um momento que a torcida contava muito com ele. Como ele podia ir mal justamente agora? A torcida do Flamengo é sensacional, mas se pipocar, já sabe, né? Pra jogar no Flamengo, não dá, tem que ter personalidade. A nação não fazia ideia que o Elias chegou naquele 23 de outubro de 2013 com o coração pesado no Maracanã. Ele sentia que não devia estar ali. Os jogadores em sua volta nem perceberam o quanto ele estava mal, até que o Elias colocou as mãos na cabeça e começou a chorar. Os companheiros, sem entender, abraçaram o Elias, queria saber o que se passava com ele. E o Elias contou que o seu filho estava internado, um quadro de pneumonia. O jogador estava alguns dias no hospital com o filho e por isso seu rendimento vinha caindo. Ele não queria falar nada pra ninguém, pra não estragar o bom ambiente que o Flamengo vivia. Mas ali, naquele dia, ele não tinha mais cabeça pra jogar. Sentia que devia estar com o filho no hospital, o pequeno Davi. Só quem é pai sabe o quanto é complicado. Um filho de 1 ano e 8 meses internado, a sensação de impotência, ver um filho doente e nada poder fazer a não ser esperar na fé em Deus pela medicina ou o tempo. Agora imagina você passar por isso e ter que entrar em campo, jogar para um estádio lotado e ter que render. O Maracanã lotado, sem ninguém saber o que é que você tá passando, apenas você e sua dor em campo, sua cabeça distante. Os companheiros deram apoio pro Elias, pediram para ele ficar em campo naquele jogo, ele era importante demais pro time. Jogou, foi mal em campo, mas o Flamengo venceu. 4-0, um chocolate. A história, claro, não terminava ali. Acabou vazando pra imprensa a situação do Davi, filho do Elias, e a torcida do Flamengo, porra, essa torcida é foda, abraçou demais o jogador. O adversário seguinte era o Goiás, no Serra Dourada. O Flamengo venceu fora de casa 2-1 no dia 30 de outubro e no dia 6 de novembro era o jogo da volta. Uma grande campanha nas redes sociais foi iniciada, com todos os perfis mudando a foto pra apoiar o Elias ali, colocando ou a foto do jogador ou a foto do Davi. Um abraço de mais de 40 milhões de apaixonados. O Davi, filho do Elias, já estava em casa tratando da pneumonia. Graças a Deus, ainda estava doente, mas já estava em casa, fora de risco. No campo, o Goiás saiu na frente, mas depois Elias deu um passe pro Hernandes Brocador empatar. E ele mesmo, aos 24 minutos, bateu de fora da área. Gol! O Flamengo estava classificado para a final da Copa do Brasil. Na comemoração, Elias fez o sinal como se tivesse uma máscara de oxigênio no rosto, uma homenagem ao pequeno e guerreiro Davi. O narrador Luiz Roberto gritava que aquele era o gol Davi. Amaral pro Elias, girou, bateu pro gol! Golaço de Elias no Maracanã! É o gol Davi do camisa 8 Elias! Para retribuir, ele aponta como se estivesse arrepiado com a torcida do Flamengo. Que chute, acerta o Elias! Ouvir a torcida gritar o seu nome, sentir o estádio pulsar, tremer, é o sonho de todo jogador. Quando crianças, crescemos ouvindo histórias de grandes jogadores que tinham seus nomes entoados pelos estádios bem mais cheios do que hoje estamos acostumados a ver. Mas imagine você que o maior momento da sua carreira tenha sido quando a torcida gritou o nome de outro quando você fez o gol. Foi fantástico. O Elias viu, naquele dia, um estádio inteiro cantando o nome do seu filho. 57 mil apaixonados. E aí eles trocaram, né? Do perfil do Facebook do meu filho. Ele foi fazer o primeiro jogo contra o Goiás na Copa do Brasil fora, a gente ganhou. E eu fico muito nisso. Nossa, que ao invés de cantar meu nome, eu cantar o nome do meu filho. Aquilo é forte demais, né? Isso fica marcado pro resto da minha vida. Naquela campanha, o Flamengo avançou para a final e foi campeão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Elias foi incontestavelmente o grande craque do rubro-negro e também daquela competição. Deixou o Flamengo no ano seguinte, mas nunca foi esquecido pela torcida rubro-negro.
pelo que representou pro time naquela temporada e na história do Flamengo. Jogou ainda por Corinthians, voltou pra Europa, defendeu ainda Atlético Mineiro e o Bahia na sua carreira. Hoje, além de vários projetos sociais, também é o braço direito do Ronaldo Fenômeno para gerenciar os clubes Cruzeiro e Valladolid. O Davi segue firme e nunca vai esquecer o dia que o Maracanã e a torcida do Flamengo inteira gritaram pelo seu nome. Pois é, meus amigos, viu o que aconteceu com ele depois que ele deixou o Flamengo? Muita gente taxava ele de ingrato, né? Clica aqui, a gente fez um vídeo pra falar sobre isso, eu te encontro lá, beleza?